que a gente precisa, nesse sentido, nesse quesito, nessa questão da sexualidade, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O que adianta você vir com o discurso de eu sou contra, eu sou a favor disso, daquilo? Você é resolvido nessas questões? Eu não sou. Eu não sou. O que há de melhor em mim na sexualidade é mal resolvido ainda. Desde Deus. Deus me deu a sorte de ser um terapeuta para ajudar os meus semelhantes a avançarem um pouco, mas isso está longe de significar que eu sou perfeito nesse sentido. Porque todos nós somos perfeitos, ainda que você seja um quilômetro sexual na sua cama. Não é nem metrosexual. Um quilômetro sexual na sua cama. Porque até se você é só isso, já é um problema. Um cara que não sabe viver, que não sabe fazer nada, igual o Cristiano Ronaldo, antes de fazer um gol, selfie, chuta a bola, tem um negócio aí, tem alguma coisa errada aí. Né? Quando a gente entende que nenhum de nós é perfeito nisso, acabou. Toda a marcha do orgulho hétero, todo versículo contra gay, que eu acho outra coisa patética. A Bíblia fala contra o homossexualismo. Não sei aonde. Não há nenhum lugar nas Escrituras dizendo sobre o homossexualismo. Nem o título carrega. O que há nas Escrituras são abordagens ou alusões sobre o assunto na maneira como o assunto era enxergado até aqueles dias. Por exemplo, antes de falar da homossexualidade, vamos pensar que isso acontece, por exemplo, em relação ao adultério. O que era adultério nos dias de Davi? Adultério para qualquer mulher sentada aqui hoje, pensando numa questão mais machista, adultério para qualquer mulher é o seu marido olhar para outra. Nos dias de Davi, adultério era só se ele tivesse com uma outra que não fosse dele legalmente. Se fosse dele legalmente, ele podia ter 20, como ele tinha 25 mulheres nos homens, mais umas 30 concubinas. Ele não era adúltero. Adultério só foi quando ele pegou a Batseba, que não era dele. Mas o resto, pegou era minha propriedade, ou seja, dentro daquele contexto social, onde uma mulher é uma propriedade de um homem, o homem tinha o poder e a licença de ter quantas mulheres fosse possível. Não tem nada de bonito nisso. Mas era assim que aquela sociedade conseguia enxergar. Né? Então, se a gente consegue fazer essa leitura em relação ao adultério ou à heterossexualidade dos homens bíblicos altamente falha, por que eu não posso fazer essa leitura em relação à homossexualidade relatada nas Escrituras? Por exemplo, lá no contexto daquele versículo que fala assim: o homem que for achado deitado com outro homem como se fosse mulher é abominação. Sabe qual era o contexto desse versículo? Primeiro, que em todas as culturas da época, a homossexualidade era obrigatória. Aí você já tira qualquer horizonte do que está sendo feito hoje. Porque hoje em dia, trata-se da liberdade, dessa descoberta que o Freud fez. Olha, alguma coisa aconteceu na construção psíquica dessa pessoa para ela ser ou homo ou hétero. E como eu disse para vocês, ninguém nasce nem homo nem hétero. A gente só nasce ser humano. Aí a gente vai sendo homo, bi, hétero, tri, sei lá o quê. Né? E aí, de acordo com a fé, com a salvação, ainda tem isso também. Se você não é alguma tendência que você percebeu, isso tem a ver com alguma coisa muito específica de Deus na sua vida. Mas isso não te dá licença para sair por aí marchando contra o outro. Fora isso, a humanidade é a humanidade. As tendências são tendências, as construções são inconscientes. Então ninguém nasce nem homo e ninguém nasce hétero, a gente só nasce com um aparelho reprodutor. E olhe lá, igual eu já disse para vocês, não precisa nem ter amor para exercitar a reprodução. Basta ter gameta masculino e gameta feminino juntos. E aí, quando as Escrituras falam desse texto do Velho Testamento, por exemplo, está mostrando num contexto onde o que aconteceria com os machinhos sentados aqui. Olha que é uma coisa apenas no homem. As culturas nem pensavam nas mulheres. O que acontecia com o homem? Olha, você quer ser cidadão? Quer casar com uma mulher algum dia? Quer poder votar?
Então tem uma condição social, tem um rito social. Isso lá com os antigos gregos. Os romanos pioraram as coisas. Os antigos gregos era assim, quer ser cidadão? Você tem que se envolver com o professor, daí o paidos, né, a pederastia, paidos de pedagogia, vem tudo dessas origens. Pederastia, pedagogia, né, paideia, que era o lugar de educar as crianças. E educar as crianças também tinha uma educação sexual com uma boa inserção nos meninos. Aí também tinha os ginásios, onde os meninos se exercitavam nus, né? Aí, 10 flexões de braços com o paidos olhando para você. Redondinho. Vamos lá. Vamos virar rapazinho agora. E ainda tinha até um provérbio no dia a dia, que é assim, antes de você se relacionar com um ser tão diferente, tão estranho quanto uma mulher, você tem que se deitar com alguém igual a você. Aí vinha o professor, te ensinava como fazia, né? Ele poderia ser ativo ou passivo, aquela coisa toda. Então, quer dizer, se o menino não fizesse isso, ele não se tornava cidadão. Aí os alunos até retrucam, professor, mas eu lá não faria não. Eu falei, não tem problema, porque não sendo cidadão você já cai na condição de escravo, e escravo tem que fazer o que o senhor quer. Então não tinha jeito. Todo homem daquelas culturas ia entrar na prática da homossexualidade forçada. Nesse contexto, que quando não era um contexto social como na Grécia e na Roma antiga, era um contexto religioso, que era assim, você nasceu com certas características, você já ia para o templo ser garoto de programa. Eu quero alcançar a divindade, eu pegava aquele menino que tinha uma letra bonita, que cantava fino, já cortava o testículo dele para ele cantar fino a vida inteira. Tinha altas torturas, a Bíblia é cheia de episódios onde tem eunucos, né? O profeta Daniel, o texto bíblico é reticente, mas a profecia bíblica diz que Deus ia permitir que os principais de Israel fossem levados para as outras nações para serem eunucos nos palácios reais. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele tinha uns 12 anos, era inteligente. Não era um cara de trabalho pesado, então ele era inteligente. Castra, leva para a Babilônia, por favor. Era uma obra de arte. Ele pode até não ter virado gay, ficou eunuco, você exercia a sexualidade, mas de repente Daniel tinha um jeito assim, você nem sabe. Fofa, porque não produziu hormônio masculino, você fica assim. Tinha um cara lá que protegia o profeta Jeremias, era o eunuco Ebed-Meleque. Protegeu Jeremias dos bofos lá. Entendeu? Mas ele era obrigado a ser assim. Ele era preto, estava no palácio real da Babilônia. É preto e aí tinha racismo. Aí o Roma que foi que inventou a questão do ativo e do passivo, né? Que era assim. O ativo tinha que ser um cara poderoso da alta sociedade. O ativo era o pobre. Então, além de você ter que aprender comigo a sexualidade, você fica embaixo e eu em cima. Então, quer dizer, e é pensando nisso, e é só indo até esse horizonte que o apóstolo Paulo faz a análise da nossa sexualidade em Romanos 1, a partir do 18, e diz isso, gente, acabou que o ser humano se rebelou contra Deus, e a ira de Deus vai se revelando no próprio comportamento do ser humano. Primeiro, o ser humano virou um ser idólatra. Segundo, a sexualidade do ser humano ficou totalmente bagunçada. E aí ele pega como exemplo aquele panteão sexual greco-romano que ele tinha na frente dele. Mas ele não está condenando esse homossexual que está do seu lado, na sua geração. Ele está dando um quadro geral. Mas como a gente fica usando a Bíblia para isso, aí acaba que os caras têm que fazer um protesto feio como aquele que eu vi outro dia na internet, né? Que é tanta injeção de saco, é tanta injeção de paciência, é tanta Bíblia onde não deve ser colocada, que o cara faz a música, eu sou passiva, mas meto bala, se quiser tampar o meu com a sua Bíblia, eu meto bala. Que absurdo! São reações. Reações à falta de amor de quem deveria se contemplar cheio de amor de Deus.